lá. Então, moçada, eu separei uns exercícios legaisinhos aqui para gente. Vou desligar aqui a câmera para não pesar a internet. Vamos começar aqui com essa questãozinha legal pra caramba, envolvendo termologia e eletricidade. Sim, vai dar certo, claro que vai dar certo, pode ter certeza. Um minutinho para vocês, eu já começo com essa questão. Em uma aula de laboratório de calorimetria, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, João, muito bom, Leandro. Em uma aula de laboratório de calorimetria, um aluno precisa determinar o calor específico de um material desconhecido de massa 1 kg. Então, a massa do meu material é 1 kg. Para isso, ele usa por 1 minuto ΔT 1 minuto, um forno elétrico que opera em 220 volts. DDP 220 volts e tem uma corrente elétrica de 10 amperes. Após ter corrido esse tempo, ele observa uma variação de temperatura de 220 graus Celsius. Considere que o forno funcione de acordo com as características apresentadas. Podemos afirmar que o calor específico determinado em Joule, quilograma, Kelvin. Joule, quilograma, Kelvin. Observe que está tudo no sistema internacional, não é isso? Então, olha que interessante. Ele está utilizando esse forno para poder determinar um calor específico. E ele me falou que essa substância, esse material, variou a temperatura de 220 graus Celsius. Então, o que nós sabemos? Nós sabemos que energia é potência vezes tempo. Essa energia que está sendo utilizada, e esse é o raciocínio que eu quero que você tenha, ela está sendo utilizada para poder fazer uma variação de temperatura. Fazer o quê? Uma variação de temperatura. Então, essa energia é utilizada para aquecer. Então, é o quê? Vou fazer bem step by step, para poder detalhar o máximo que eu puder. Então, essa energia que é o quê? Igual a M, C, delta θ igual a potência vezes tempo. Igual a quem? Potência vezes tempo. Então, vamos lá. Mas, Alain,
Qual equação de potência eu utilizo? Na eletricidade, nós trabalhamos com potência. Deixa eu mudar a cor aqui, ó. Potência igual a U vezes I. Potência igual a R ao quadrado. Potência igual a U ao quadrado sobre R. Deixa eu pegar aqui de novo a pergunta, que eu tenho, deu uma pane aqui. Júlia, eu igualei a energia à quantidade de calor, porque é essa energia a quantidade de calor que ele absorve. Entendeu o que eu quis dizer? A energia a quantidade de calor é uma forma de energia. Então, a energia que ele absorve promove uma variação de temperatura. Então, essa energia que promove uma variação de temperatura é a quantidade de calor. Entendeu? Então, qual das três equações eu vou usar para potência? Eu vou usar a que for mais fácil para mim. Qual é mais fácil para mim? Ele me deu DDP, me deu corrente. Então, potência é igual a U vezes I vezes o T. Beleza, beleza, beleza. Faça isso. Pergunta mesmo. Então, vamos embora, vamos brincar. A massa, como ele quer em joule, quilograma, Kelvin, a massa é em quilogramas. Então, é 1 quilograma. Calor específico é o que eu quero. Variação de temperatura. Putz, agora chegou num ponto interessante. Ele me deu a variação de temperatura em graus Celsius. Ele quer em Kelvin. O que nós temos que fazer? Nada. Porque a variação de temperatura em Celsius, você vai lembrar disso, é igual à variação de temperatura na escala Kelvin. Então, aqui é 200. Pode colocar um 200 Kelvin aqui, sem medo de ser feliz. A DDP? A DDP é 220 volts. E a corrente? A corrente é 10. 220. Isso, 220. 200 vezes 10 vezes tempo, que é quanto? Um minuto, que é 60 segundos. Olha que interessante aqui, ó. Às vezes os dados passam batido a hora que a gente está tirando, né? Mas ele me deu dois números fáceis de cancelar, ó. Viu aí? 220 com 220. Então, o meu calor específico é 600. 600 o quê? Joule por quilograma vezes Kelvin. 600 é a mesma coisa de eu escrever 6 vezes 10 ao quadrado. Resposta, letra C. Esse é um bom momento vocês fazerem pergunta para mim. Bom momento mesmo. Não? Beleza. Então, vamos fazer a questão 15. Ah, apareceu uma pergunta aqui, ó. Manda, Pedro. Como assim você fica de duro a trocar a unidade? Tá, vamos lá, vamos ver se eu consigo te ajudar, então. Olha só. Eu estou trabalhando com o sistema internacional. Sistema internacional é Joule, quilograma, Kelvin. Não é isso? Então, eu tenho que usar massa em quilograma e a variação de temperatura em Kelvin. A massa já me deu em quilograma, olha que interessante. Pronto, então não tem que preocupar. E a variação de temperatura? Uma das primeiras coisas que a gente aprende lá em termometria é que a variação de temperatura da escala Celsius é igual à variação de temperatura da escala Kelvin. Então, eu só troquei o 220 graus Celsius por 220 Kelvin, porque é a mesma coisa. Eu trabalhei com tensão e corrente no sistema internacional. E isso me garante o surgimento de Joule.
da unidade Joule. O lance de trabalhar com as unidades é você olhar para o que você está escrevendo e analisar. Isso, Joule é sempre em segundos. Joule é watts vezes segundo. Ó, Joule, vou mostrar isso aqui. Energia não é Joule? Joule é watts vezes segundo. Sistema internacional. Deixa eu melhorar esse J aqui. Ficou feio. Beleza? Vamos lá, então. Obrigado. Vamos para essa questãozinha aqui. Essa questãozinha aqui é muito boa. Ela permite a gente dar uma boa revisada em termometria, em calorimetria. Então, dou um minutinho para vocês lerem, tirar as informações para se divertir nessa questão. Um aquecedor elétrico de potência 2.100 watts foi utilizado para transferir energia para uma massa de água na forma de gelo no valor de 200 gramas. Então, vamos entender isso aqui. Eu tenho uma potência... Vamos escrever aqui. Potência 2.100 watts. Uma massa de gelo de 200 gramas, cuja temperatura inicial é 0 graus Celsius. Temperatura inicial, 0 graus Celsius. Essa massa de gelo está colocada no recipiente de capacidade térmica desprezível, ou seja, não troca calor com o meio. Os calores específicos do gelo é meio cal por grama grau Celsius e da água 1 cal por grama grau Celsius. E podem ser supostos constantes na faixa de temperatura. Além disso, o calor latente de fusão do gelo é 80 cal por grama, ebulição da água é 540. Sabe que o aquecedor
forneceu uma energia total de 84.000 calorias, de 1.000 joules. Se necessário, use a conversão cal igual a 4,2 joules. O sistema está no nível do mar, sujeito a uma pressão atmosférica usual de 1 atm, onde a água ferve, evapora a 100 e solidifica a 0. Determine a temperatura final da massa de água após a transferência de energia. Então, vamos lá. Acho que a primeira coisa que nós temos que fazer, é transformar essa energia total que está em joule para calorias. Por quê? Porque eu vou precisar de trabalhar com isso aí em calorias. Engraçado, eu vou trabalhar com isso em calorias e depois eu vou trabalhar na letra B em joule, vocês vão ver. Olha só, eu sei que letra A, vamos fazer na letra A. Eu sei que 1 cal equivale a 4,2 joules. E ele me deu 84.000 calorias. Joules, 84.000 joules. Quanto que isso vale em calorias? Então, vai ser 84.000, que divide 4,2. Portanto, o sistema está recebendo 20.000 calorias. A pergunta do sistema é, o que é que 20.000 calorias é capaz de fazer com essa massa de gelo? Será que 20.000 calorias derrete essa massa de gelo? Será que 20.000 calorias consegue derreter e aquecer? Será que essas 20.000 calorias conseguem derreter, aquecer e fazer ferver? É isso que nós vamos descobrir. Inicialmente, aqui eu tenho gelo a 0 graus Celsius. Gelo. Eu vou pegar esse gelo a 0 graus Celsius e vou transformar em água a 0 graus Celsius. Vou chamar isso aqui de etapa 1. E chamarei isso aqui de Q1. Vamos ver quanto de energia que absorve. Quem é Q1? Q1 é igual a MC delta teta. A massa é 200 gramas. Calor específico é 1. Opa, perdão. Pensei uma coisa e escrevi outra. Essa é a quantidade de calor necessária para poder mudar o gelo de estado físico. Q é igual a M vezes L. Massa 200. Calor latente de fusão, 80. 200 vezes 80. 16.000 calorias. Então, nessa primeira etapa, o gelo absorve 16.000 calorias. Só que a fonte vai ceder só 20.000 calorias. Essa quantidade de calor Q2 aqui, na etapa 2, só vai ter disponível para ela 4.000 calorias. O que essa fonte consegue fazer nessa parte? O que esses 4.000 cal que resta consegue fazer com essa massa de água? É o que nós vamos fazer agora, Q2 igual a MC delta teta. Por que eu usei MC delta teta? Porque agora a minha água que estava a 0, ela vai ser aquecida até chegar a água a uma outra temperatura. Nós vamos descobrir agora qual é. Aqui é 4.000. Por que 4.000? Porque dos 20.000 eu já usei 16. 4.000 vem para cá. A massa é 200. Calor específico é 1.
A variação de temperatura é θ menos zero, ou seja, sobra θ. Então, a temperatura é 4.000, que divide 200, que é igual a 40 sobre 2. Temperatura final, 20 graus Celsius. Resposta da letra A, 20 graus Celsius. Esse é um bom momento para vocês fazerem pergunta. Tranquilo? Vamos para a letra B. Fala, Matheus. Primeira parte, você fala onde coloquei o número 1? Sim. Vamos lá, então. A fonte está cedendo 20.000 calorias. Tá certo? Então, eu vou calcular quantas calorias esse gelo absorve para ele derreter. Ele sai de gelo a 0 graus Celsius para água a 0 graus Celsius. Como que eu calculo isso? A quantidade de calor que ele vai absorver para poder mudar de estado físico. Eu uso Q igual a mV0. Lembra disso? Então, a massa de gelo é 200. O calor latente de fusão é 80. Então, essa 200 gramas de gelo tem que absorver 16.000 calorias para poder derreter. Então, ele tem que absorver 16.000 calorias. Mas ele só tem 20.000. Quanto sobra para a parte 2, para a segunda etapa? Sobra apenas 4.000. Com esses 4.000 calorias, eu vou pensar assim, o que essa quantidade de calor, que é 4.000 cauls, consegue fazer com essa massa de água? Nós vamos descobrir. Joguei Q igual a MC delta θ e encontrei que ele consegue atingir até uma temperatura de quanto? 20 graus Celsius. Ou seja, 20.000 calorias, pega o gelo fundente e consegue derreter e aquecer essa massa de água até 20 graus Celsius. Ok? Ok. Então, vamos lá. Letra B. O que ele me diz na letra B? Letra B, ele fala assim, ó. Determine o intervalo de tempo em que o aquecedor ficou ligado. Bom, como é que eu vou relacionar energia com tempo, gente? Olha que interessante. Energia é igual a potência vezes tempo. Energia é igual a quem? Potência vezes tempo. Qual que é a energia? Veja bem, eu vou encontrar o tempo em segundos. Então, eu vou usar a energia que ele me deu em joule. Quanto que é a minha energia em joule? 84.000 joules. A minha energia em joules é 84.000 joules. E quem é a minha potência? A minha potência é 2.100. Vou escrever assim, ó. 84.000. Potência 2.100 vezes o tempo. Então, meu tempo é igual a 840, que divide 21. 840, se fosse 84 por 21, você concorda que é 4? 4 vezes 10, 40 segundos. Essa é a resposta da letra B. Veja bem, eu estou utilizando watts ou watts, joule, para obter o tempo em segundos. Esse é um bom momento de vocês fazerem uma pergunta para mim. Alan,
Pois não? As questões que você está fazendo, eu posso indicar uma? Deixa eu fazer as que eu separei, Tá. porque eu tenho um motivo de eu ter separado esse tipo de questão, sabe? Olha a questão 21, ela caiu semana passada na Isso daí prova. caiu semana passada. Oi? Isso daí caiu semana passada. Eu ia falar para você fazer essa também. Pois é, essa questão aqui caiu na FUVEST semana passada. Vamos fazer ela? Um minuto para vocês darem uma lidinha e entender o gráfico. Dá uma revisada no texto, a galera está mandando a resposta aí para mim. Dá uma olhada nos itens direitinho. Lembra o que é isoterma? Lembra da primeira lei da termodinâmica? Vamos lá, então? Um mol de um gás ideal percorre o processo cíclico ABCA em um diagrama pressão por volume, conforme mostrado na figura, sendo que a etapa AB é isobárica, a etapa BC é isocórica e a etapa CA é isotérmica. Tranquilo, o gráfico até nos ajuda a enxergar isso, correto? Então, considere as seguintes afirmações. O gás libera calor tanto na etapa BC quanto na etapa CA. Vamos lá, então? BC e CA. Eu gosto de fazer um negócio que me ajuda demais a sair desses problemas. Eu gosto de desenhar isotermas. A AC é uma isoterma, né? CA é uma isoterma. Vou fazer um pontilhado aqui, para a gente poder lembrar.
Vou chamar aqui de isoterma cuja temperatura é T1. E vou passar aqui pelo ponto B, uma outra isoterma, cuja temperatura é T2. Beleza? Você concorda comigo que de A para B, a temperatura aumenta, não concorda? T2 é maior que T1. Não é isso? De B para C, minha temperatura diminui, porque T1 é menor que T2. A temperatura aumenta. Aqui a temperatura diminui. E de C para A, minha temperatura é constante. Nós sabemos disso. Tá bom. Escrevi só para poder nos orientar. Aí ele perguntou assim, o gás libera calor tanto na etapa BC quanto na etapa CA. Vamos entender o que acontece em BC? Em BC, o que está acontecendo em BC? Deixa eu só ver um negócio aqui, ver se eu melhoro isso aqui. Vamos lá. O que está acontecendo em BC? Você concorda que ele está indo, é uma transformação isovolumétrica, variação de volume é igual a zero, de B para C? Então, o trabalho realizado de B para C é zero. Concorda comigo? Então, se o trabalho de B para C é zero, o que eu sei da primeira lei da termodinâmica? Eu sei que a quantidade de calor que ele ganha é utilizado para poder promover o aquecimento do gás, mais realização de trabalho. Se o trabalho é zero, então a quantidade de calor que ele ganha ou que ele perde acarreta ou aquecimento ou resfriamento do gás. Delta U não é 3,5 de NR delta T? Lembra disso? Vamos escrever aqui, ó. Delta U é 3,5 de NR delta T. Então, se a temperatura diminui, o delta U diminui. Então, o que está acontecendo aqui, ó? De B para C? O meu delta U diminui. Então, minha quantidade de calor também diminui. Então, de B para C, ele perde calor. Perfeito? Então, de B para C, realmente ele perde calor. E agora, de C para A? O que acontece de C para A? Vamos fazer de C para A agora. Ó. C para A. O que acontece de C para A? C para A é uma transformação isotérmica. Na transformação isotérmica, a temperatura é constante. Então, o que nós sabemos? Que a quantidade de calor no sistema é utilizada para promover a variação de temperatura do gás, né? E a realização de trabalho. Se é uma isotérmica, a variação de temperatura é zero. Se a variação de temperatura é zero, o delta U é zero. Então, a quantidade de calor é numericamente igual a trabalho. De C para A, você concorda que o trabalho é negativo, porque está sendo uma compressão? Então, se o trabalho é negativo, a minha quantidade de calor também é negativa. Então, realmente, ele perde calor de C para A. Perde calor. Então, olha o item 1. O gás libera calor tanto na etapa BC quanto na etapa CA. Verdadeiro. Item 2.
o módulo do trabalho realizado pelo gás é não nulo, ou seja, diferente de zero, tanto na etapa AB, ok, trabalho é realmente diferente de zero, quanto na etapa BC, falso, o trabalho vale zero. Por que o trabalho vale zero em BC? Porque é uma isovolumétrica. É uma iso o quê? Volumétrica. Então, o trabalho vale zero. Então, o item 2, ele é falso. O item 3. O gás tem sua temperatura aumentada, tanto na etapa AB, verdadeiro, ó. Ele sai de T1 para T2. Ou seja, ele aumenta a temperatura. Vou colocar um T2 maior aqui, ó. T1 menor. Verdadeiro. Quanto na etapa CA? Falso. Por que é falso? CA é uma isoterma. A transformação é uma isotérmica e o gráfico é uma isoterma. Tá aí um bom momento vocês fazerem pergunta para mim. Falei coisa pra caramba nessa questão da FUVEST. Esse é o momento. Podem perguntar. Manda mensagem no chat. Professor, Oi. então quando ela sim, não varia, não varia a temperatura? Qual que é a pergunta? Você só falou assim, então não varia a temperatura. Qual que é a Quando pergunta? ela vem na diagonal de C para A. Não, ele falou para mim... Tem diferença de C para A e A para C? Não, não tem. Veja bem, mas entenda uma coisa, o lance vai estar na diagonal. Ele falou para mim que a temperatura de C para A é uma isotérmica. E ele falou para mim. Quer ver aqui, ó? Ó. A isocórica e a etapa CA é uma etapa isotérmica. Eu não poderia Então ele tem que concluir falar. isso. Ele tem que me falar. Entendi. Não, eu Entendeu? não saberia pelo gráfico. Ou se ele me der condições de eu calcular. P1 vezes V1 ser igual a P2 vezes V2. Lembra disso aqui? Uma transformação isotérmica. P1 V1 é igual a P2 V2. Do jeito que está Você aqui, coloca... Uhum. se você me desse valores, aí eu poderia saber que Caso, P1 V1 não, P2 tá. V2 é uma transformação isotérmica. Mas veja bem, ele teria, o melhor seria se ele me afirmasse, porque P1 V1 igual a P2 V2 quer dizer que a temperatura aqui é igual à temperatura aqui. Não me diz nada da curva, entendeu? Geralmente ele vai te falar se é uma transformação isotérmica ou uma diabática. Entendi. Não, Matheus, uma diabática a transformação não é nula, não. Na diabática o trabalho não é zero, não. A diabática, o que é zero é a troca de calor. Entendeu? Olha só. Quando ele me fala de transformação adiabática, o que é uma transformação adiabática? Ela não troca calor com o meio. Então, a quantidade de calor é zero. Então, o que nós temos na primeira lei? Que a quantidade de calor que o sistema absorve, ele é utilizado para promover um aquecimento, mais uma realização de trabalho. Se o Q é zero, eu tenho que delta zero é igual a delta 1 mais trabalho. Portanto, a variação de energia interna é igual a menos o trabalho. Alan, Oi. de BC, mesmo se ele quisesse falar, não pode ser isotérmica, né? Ou não? BC não pode ser isoterma, não. Passa um isoterma em C e passa um isoterma em B. Então, BC já tinha falado, porque ela é isocórica. o que parece que
o Cebolinha, sei lá, ano retrasado, tinha falado, não sei se deve estar falando coisa errada, mas, tipo, quando era assim, ó, de estilo aí de C para A, só mexia com temperatura, entendeu? Aí, eu não sei se Você deve estar confundindo. Pode ter certeza confundi, disso. então. De C para A, a primeira coisa, olha o texto. Você já me falou que de C para A é isotérmico. Então, a temperatura ela é constante. Entendeu? Entendi. Quem está falando? Matheus. Ah, Matheus, obrigado. Por que na transformação isovolumétrica o trabalho é zero? Ótima pergunta. Vamos lá, então. Uma maneira legal de a gente pensar em trabalho, para você poder ter noção que na isovolumétrica o trabalho é zero, pensa assim, ó. Trabalho é P delta V. Delta V é zero, trabalho é quanto? Zero. Uma outra maneira legal de se observar é o seguinte. Imagina um sistema onde tem um êmbolo, aqui o gás, ó. Então, o recipiente, o sistema está aqui, ó. O trabalho ele é realizado ou para elevar o êmbolo, ou para poder contrair o êmbolo. E o meu sistema, quem me perguntou do ΔV vale zero, do trabalho vale zero, olha aqui o lance. Ele está ganhando calor. Só que o êmbolo está travado aqui, ó. Então, o gás não expande. Então, ΔU é igual a quantidade de calor. Vamos pensar assim, quantidade de calor é igual a variação da energia interna mais trabalho. Então, ele está ganhando calor, mas o êmbolo não está subindo. O volume não está aumentando. Se o volume não aumenta, não há variação, não tem trabalho. Então, ΔV igual a zero, trabalho vale zero. Então, o trabalho vale zero. Toda a quantidade de calor que ele ganha é utilizado para poder aumentar a temperatura. Quem me perguntou aí? Beleza, beleza, beleza. Sim, acabei de mostrar aqui, Carla. Falei da diabática, que me perguntou, ok. Fala, Xará. Ok, então, beleza. Essa foi a questão de número 21. Essa outra questão que eu na FUVEST também. Olha para essa questão, ela é muito boa. Dá uma olhadinha nela e fala para mim qual que é o circuito que atende o que ele pediu. Cara do Enem essa questão, viu? Pessoal, deixa eu voltar aqui na questão, que apareceu uma perguntinha. O Marcão está perguntando aqui, na afirmação 1, por que libera calor na etapa CA? Vamos lá entender. Por que libera calor na etapa CA? Na etapa CA não é uma isotérmica? Olha aqui a primeira lei da termodinâmica. A quantidade de calor não é igual a ΔU mais trabalho? Se é uma isotérmica, o ΔU vale zero. Confere, Marcão? Confundiu os alãs aí, Marcão? Vamos lá. Então, o ΔU vale zero. Então, a quantidade de calor é igual a trabalho. De C para A, Marcos, você percebe que a variação de volume é negativa? Então, o trabalho é negativo. Se o trabalho é negativo, a quantidade de calor também é negativa. Se a quantidade de calor é negativa, quer dizer que ele está fazendo o quê? Perdendo calor. Certinho? Conseguiu visualizar, Marcos? Ó, Q igual a ΔU mais trabalho. O ΔU vale zero, porque é uma transformação isotérmica.
Então, a quantidade de calor é igual a trabalho. Se o trabalho é negativo, por que o trabalho é negativo? De C para A, o meu ΔV, variação de volume, é negativa. Portanto, meu trabalho é negativo. Portanto, o Q é negativo. Tranquilo, Marcão? Vida que segue? Beleza. Fica à vontade para perguntar, fiote. Olhem a questão 22. Teve um monte de gente que já falou que errou ela bonitinha. Alan, Oi. sabe o que que eu fiquei em dúvida nessa daí? Nessa 22? Eu entendi o que ele estava pedindo na hora, só que o que me matou e o que não, que fez eu marcar errado é que eu não estava entendendo o que que ele estava dizendo com acesas ambas ao mesmo tempo. Foi aí que eu não entendi por que que era dois. Obrigado, já ter contado o gabarito para todo mundo. Obrigado, fico Não, feliz. mas isso é o de menos. Funcionando ao mesmo tempo, quer dizer que as duas vão estar ligadas juntas. É isso que ele quer dizer com funcionando ao mesmo tempo. Então, mas eu entendi que o que eu entendi lá na hora, no nervosismo lá, foi que apertando um interruptor, vamos chamar assim, eu ligava as duas ao mesmo tempo, entendeu? Entendi. Mas não era isso. Não era isso. Mas poderia ser isso. Se tivesse um interruptor aqui, ó, poderia ser isso. Mas isso que você falou não atende tudo. Porque ele quer que funcione individualmente e possa funcionar as duas ao mesmo tempo. Entendeu, Rafa? Sim. Mas não é isso aí mesmo, cara. Às vezes a gente erra questão boba numa prova para acertar uma parecida com ela na outra prova. Comigo aconteceu desse jeito. Eu errei uma questão de matemática quando eu prestei na FUVEST, na segunda fase, para chegar aqui em Goiânia, no outro final de semana, que era prova em Goiânia. Outro final de semana não, eu errei na sexta, a prova era na segunda. E aqui eu acertei. Por que eu acertei? Porque eu lembrei do erro que eu tinha cometido na FUVEST. É assim mesmo. Faz parte da brincadeira. Vamos lá, então? Vamos fazer essa questão? Em uma luminária de mesa, exatamente. Quem me mandou pergunta aí da 1, ó. Bicho burro. Pronto, voltei aqui. Quem mandou a pergunta 1 é exatamente isso. Ó. Vamos ler a questão e vamos resolver ela. Em uma luminária de mesa, duas lâmpadas que podem ser acesas individualmente, ou ambas ao mesmo tempo, com cada uma funcionando sob tensão nominal determinada pelo fabricante, de modo que a intensidade luminosa de cada lâmpada seja sempre a mesma. Entre os circuitos apresentados, indique aquele que corresponde a um arranjo que permite o funcionamento conforme sua descrição. Olha o que ele me pede. Ele fala assim, ó, que cada uma funcionando sob tensão nominal e que ambas ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Tem que funcionar todas juntas, ambas ao mesmo tempo, e todas elas sob a tensão que foi projetada. Como elas vão trabalhar com a tensão que foi projetada, nós vamos entender que é a tensão da rede elétrica. Para deixar interessante, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou chamar esse ponto aqui de B. Vou chamar esse ponto aqui de A. Então, aqui vai ser A. E aqui vai ser B. Quando aqui fecha, aqui vira A. Então, olha que interessante. Por que o item 1 está errado? O item 1 permite que as duas lâmpadas acendem. Vão funcionar, mas só vão funcionar juntas. As duas lâmpadas vão acender quando essa chave fechar. Então, essa chave fechou, as duas acendem, essa chave abriu, as duas apagam. Mas não permite funcionar as duas juntas. Certo? Então, o item 1 é falso.
Vamos pular para 3, depois eu volto na 2. Vamos analisar por que as outras estão erradas. Vamos aprender com o erro da questão. O que está errado no circuito 3? Está errado que para essa, vou chamar aqui de lâmpada 1, lâmpada 2. As lâmpadas só vão funcionar se as duas chaves estiverem fechadas. Não tem como, nesse circuito, as lâmpadas funcionarem individualmente. Além disso, tem um outro erro. Ele quer que as lâmpadas funcionem com a tensão nominal. Geralmente, a tensão nominal é a tensão da rede. Se aqui for 200 volts, só para você ter noção, quando isso aqui funcionar, cada lâmpada vai ter sobre si uma DDP de 100 volts. Então, a 3 não poderia ser de jeito nenhum. Primeiro, só funciona se as duas funcionarem e a tensão não é a tensão da rede. Falso. Olha para o item 4. O item 4, olha que legal. A lâmpada 2, que chamaria essa aqui de lâmpada 1, a lâmpada 2 só funciona se a lâmpada 1 funcionar. A lâmpada 1 funciona independente, a lâmpada 2 só funciona quando a chave estiver aqui, ó, e essa chave estiver aqui. Então, a 2 só funciona quando a 1 funcionar, ou seja, não é independente. E aqui, quando as duas funcionam, eu tenho aquele mesmo lance que eu falei, ó. 100 volts, 100 volts, 200 volts. Então, não tem como o circuito 4 funcionar. Então, ele é falso. Circuito 5. O circuito 5 é interessante. Isso aqui é um curto, ó. Então, a lâmpada 2 não funciona de maneira alguma. Não vai funcionar. Por quê? Porque a hora que eu fechar esse circuito aqui, ó, aqui é B, aqui eu chamei de A, aqui virá A, B, B, B. Somente essa lâmpada funciona, essa não vai funcionar. Legal, né? E agora vamos para a resposta correta. Circuito 2. O que nós temos no circuito 2? Nós temos aqui, ó, vou chamar isso aqui de lâmpada 1. Vou chamar isso aqui de lâmpada 2. Se aqui for o meu ponto A e aqui for o meu ponto B, meu potencial A e potencial B, aqui, ó, A. A hora que fecha, essa lâmpada está entre, a lâmpada 1 está entre A e B. A lâmpada 2 está desligada. Quando eu fecho o circuito, a lâmpada 2 está ligada. A lâmpada 2 não depende do funcionamento da lâmpada 1. Ó. Desliguei a lâmpada 1. A lâmpada 2 está funcionando. Liguei a lâmpada 1. A lâmpada 2 está funcionando. Desliguei a lâmpada 2. A lâmpada 1 está funcionando. Então, as duas lâmpadas funcionam individualmente e as duas lâmpadas estão ligadas à rede elétrica. Então, funcionam individualmente e estão ligadas à rede elétrica. A tensão da rede elétrica. Gabarito número 2. Esse é um bom momento para vocês fazerem pergunta. Alan. Fala. Nessa questão, eu não entendi uma coisa, nessa alternativa aí. Porque sobre a questão da intensidade luminosa, que ele fala que vai ser sempre a mesma. Se a L1 estiver ligada e a L2 estiver desligada, a corrente dela não vai ser maior? Não. Essa pergunta é parecida com a do João Felipe, está me perguntando aqui. Ó. Não.
Se a L1 estiver funcionando, a L2 estiver desligada, a corrente que passa por L1 é sempre a mesma corrente. Mas, Alan, se a L2 ligar, a corrente em L1 é a mesma corrente. O que acontece é o seguinte. Vamos descer aqui para você poder entender melhor. Quando L1... Vou criar um circuito aqui para você poder entender. Tem que ser rápido, que a aula está acabando. Vou falar que aqui é 100 volts. Vou falar que aqui é 10 ohms. Beleza? Então, minha corrente, U igual a R vezes I, 100 que divide 10, a corrente é 10 amperes. Então, a corrente aqui é 10 amperes. Isso aqui equivale somente a lâmpada 1 está funcionando. Quando eu pego o mesmo circuito e põe uma outra resistência de 10, em paralelo, o que vai acontecer? O mesmo circuito, ó. Só que eu coloquei a mesma fonte de tensão, eu coloquei uma outra resistência de 10 em paralelo. Então, aqui ainda é 100 volts. Aqui é A, B, B, A, B, B. Então, aqui vai ser A também, e aqui vai ser B também. O que acontece é que antes aqui, ó, saía 10 amperes da fonte, agora sai 20 amperes da fonte, porque 10 vai passar aqui e 10 vai passar aqui. É só você pensar. Imagina na sua casa, você ligou uma lâmpada da sala, aí você ligou a outra lâmpada da sala. Elas não podem mudar o brilho. Ah, mas na minha casa muda, porque a instalação elétrica está com problema. Acontece. Na minha casa isso acontece. Você está vendo que não mudou a corrente na resistência de 10? Na primeira? Alan, Oi. mas aí, por exemplo, se a lâmpada 2 estiver desligada, o que acontece com os outros 10? Ué, deixam de existir. Abrir o circuito aqui. O circuito para de passar 20 e automaticamente passa a passar 10. Você já imaginou? Quando essa lâmpada não está funcionando, se essa aqui continuar mandando 20, eu estou pagando por uma coisa que eu não estou usando, eu só preciso de 10 aqui. Entendi. Sacou? Na hora eu não marquei essa por causa disso também. É, Eu pensei acontece. que ia mudar a intensidade. Vivendo e aprendendo, garoto. Crianças, olha só que interessante. Como o tempo passa rápido quando a gente se diverte, né? Já tenho que ir. Já deu 10 horas, tem o próximo professor chegando aí. Crianças, obrigado pela atenção, pelo carinho, boa prova para vocês, vai dar certo. Uma coisa que eu te peço, olhou para a questão, viu que você deu que dá conta de fazer, triplica a atenção e faz com calma. Viu o que você dá conta de fazer, mas vai ser difícil, vai gastar tempo, mas faz uma marcação e volta nela depois. Sempre, primeiro as fáceis, depois as médias, depois as difíceis, tá bom? Crianças, muito obrigado pela carinho, pela atenção, espero ter conseguido ser útil. Vida longa e próspera a todos, forte, caloroso e um distante abraço. Foi um prazer imenso dividir esse espaço e esse tempo com vocês. Forte abraço. Valeu. Falando também. Tchau, professor. Obrigada. Eu que agradeço.